Gente, seguinte, vamos começar o programa falando que hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, né? E essa data aqui, ela é super importante e ela serve para conscientizar sobre a importância da doação. E, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com os seus familiares, sobre os seus amigos, a respeito se querem e se não querem doar. Vamos ver como é que funciona tudo isso. Gosto do sofá assim, cheio de gente. Tudo bem com vocês? Uma ótima tarde. Tudo bem. Obrigada por terem vindo, viu? A gente que agradece. Começar do comecinho, João, que eu falei agora. Hoje é o Dia Nacional do Transplante. É importante ter esse dia? É importante por quê a gente falar com a família se eu preciso doar, se eu quero doar, se eu não quero doar? Isso é importante para a gente conscientizar, né, a gente chamar a atenção da população, porque o ato de doação depende da autorização da família. A lei no Brasil hoje diz que quem autoriza são os familiares. Então a gente não tem como deixar isso por escrito num cartório, registrar na carteira de identidade. A gente tem que conversar isso durante a vida com os familiares para ficar bem claro para eles qual é o nosso desejo. E aí esse desejo vai ser respeitado após a morte. É a família quem autoriza. Não tem mais aquele negócio de ter na carteira de identidade? Antigamente tinha, né? Isso. Como é que é? Isso Não existiu existe mais. durante um período, em 2001, mas isso foi mudado, porque a população tinha muita dúvida, né? Então, é melhor que a gente pergunte para a família, e isso também dá mais transparência, dá mais segurança de todo o processo. Então, Entendi. hoje, quem autoriza são os familiares até segundo grau. Então aproveita, ó, que a gente está lembrando desse dia importante, não só nós, mas muitas mídias estão lembrando e batendo nessa tecla, porque até na hora que você precisa, né? A gente não lembra do assunto, mas na hora que a gente precisa ou na hora que tem que fazer a doação, e aí, né? Então é bom deixar tudo muito claro antes do momento, né? Waiton, você está aqui para contar a sua história, Sim. Você é transplantado, é Sim, isso? 16 anos. Há 16 anos já? 16 anos. O que foi? Rim? Foi rim. Rim. Transplantei de rim. O meu doador, um caso diferente do Arthur, o meu foi uma moça que sofreu um acidente e ela doou, né? Inclusive, nós ficamos sabendo no hospital que além de um rim para mim, o rim e outro órgão para outras pessoas dentro do hospital. Ou seja, se você não tivesse feito esse transplante há 16 anos, talvez você estaria ruim de saúde hoje ou nem estaria aqui. Ou nem estaria aqui. Então, essa gratidão a essa moça seria uma gratidão de vida. Com certeza, né? Foi 16 anos, foi momentos muito difíceis, né? E você estava muito mal quando você estava precisando? Sim, ou ainda eu comecei a sentir os problemas, comecei a sentir e logo eu procurando um médico, eu comecei dentro dos exames ver a necessidade de ter um transplante. Entendi. E aí eu fui para São Paulo, entrei fiz alguns check-ups lá e dentro desses check-ups eu entrei na fila de transplantados. E nessa fila... Quantas pessoas tinham, você fica sabendo? Fico. Nessa fila tinha 57 mil pessoas dialisando sangue tipo B positivo. Imagina você precisar e falar, uma filazinha na tua frente. De quantas? 57 mil. Isso. A hora que você viu esse número, você assustou, falou, ih, Eu já era era, o último não vou da conseguir. fila. Mas como o método na época mudou, não é o primeiro da fila, é o mais compatível. E eu fui, graças a Deus, o mais compatível dentro Desses 57 mil. Isso. Puxa vida. Então a gente pode, não sei se isso é sorte, né, gente? Mas a gente pode dizer que você foi o sortudo nessa hora. Sim. Você falou, puxa vida, passei na frente dessas pessoas todas. E isso sempre acontece. Quem é isso mesmo, João? Quem é o mais compatível vai passando na frente? Sim, no caso do transplante renal... Brasil, nível Brasil, a gente diz Não, isso. a lista é estadual. Estadual. Isso. Então, como no caso de quem tem insuficiência renal, a pessoa está fazendo um tratamento alternativo, que é a diálise, então ele pode aguardar o melhor órgão para ele, porque Tá. esse órgão ele vai durar mais. Quanto mais compatível, maior vai ser a sobrevida desse transplante. Puxa vida. Então, a gente espera chegar ao órgão ideal para esse paciente. Antes não era assim? Antes não era assim, antes era uma ordem de chegada. Quem chegasse primeiro ia ser transplantado. E aí viu-se que o rim não durava tanto tempo quando a gente começou a distribuir por compatibilidade. Com isso, então, o transplante dura muito mais. Entendi. Agora o Arthur com a mamãe dele, para contar a história dos dois. Me fala, Arthur, você tá há pouco tempo, né? Você recebeu aí o Miriam, transplante. faz 37 dias Nossa, hoje. Bem recente. um mês! É. Não acredito nisso. No dia 21 de agosto a gente transplantou. Aham. A minha mãe me doou um rim. A gente até costuma brincar que ela me deu a vida de novo, né? Olha só, e como é que é essa sensação, gente, é única. de poder ser a doadora do seu próprio filho, de poder resolver o problema em casa, vamos dizer assim, né? Não, vamos resolver por aqui mesmo que deu certo. É assim,
Primeiro, aquele coração de mãe que a gente não quer ver o filho sofrer, né? Aham. E ele ficou 1 ano e meio em hemodiálise. Foi muito difícil esse período. A gente quase perdeu ele em 2 momentos que deu um problema de arritmia, né, no tratamento. E eu já fui fazendo os exames e quando eu descobri que eu era compatível, aí falei, vamos tocar em frente. Aí foi uma outra jornada aí. Perda de peso para isso, Tá. né, todo um preparo com os médicos. Quantos anos você tem, Arthur? Eu tenho 21. 21. E quando você descobriu que você estava com problema no rim? Eu descobri com 12 anos. 12? 12 anos. Criança, já se descobriu então? E ficou esse tempo todo cuidando? Esse tempo todo tratando. Tá, já sabia com 12 anos que ia precisar de um transplante lá na frente ou não? A gente acreditava que eu tenho uma doença autoimune, né? E essa doença, de certa forma, não tem cura. Certo. E ela acaba que tem 2 fins, 2 meios de resolvê-la. Ou transplante ou hemodiálise. Então, de certa forma, a gente sabia. Tá. Mas... Que uma hora ia precisar. Exato. E, João, me fala uma coisa. Quando que, por exemplo, ali deu certo, né? A mãe doar para o filho. Isso é raro? Ou isso é comum? Por exemplo, no caso do Aiton, você não conseguiu, Aiton? Ninguém na sua família? Como Minha funciona? irmã Sua irmã tentou? ia me doar. Tá. Mas esse rim aí, nos testes de compatibilidade, ele foi mais compatível do que o da minha irmã. Tá, entendi. E acontece muito isso? Isso acontece, a doação pode ser em vida ou após a morte. Então, em vida, a pessoa pode doar um dos rins, parte do pulmão e parte do fígado e a medula óssea. E não é tão comum realmente achar alguém compatível, né? Tanto porque hoje as pessoas também estão ficando muito doentes, né? E quando a pessoa vai doar um órgão, a gente não quer que ela seja prejudicada. Certo. Então a pessoa tem que estar com a saúde plena para que possa realmente se dispor de um rim para ajudar outra pessoa. Então não é comum o que aconteceu com o Arthur e a mãe dele? Não. Hoje, no Brasil, a gente Olha pode se só. dizer que acontece em 10% das vezes. 10%? Vocês sabiam disso? Não sabia essa porcentagem. 10%. Olha só. Mais pessoas fizeram teste da família para saber se eram Minha irmã compatíveis? fez, né, minha irmã, porque por conta do sangue também, né? Meu por ser O positivo, a minha irmã também, mas se você tiver pedra no rim, né, doutor? Uma areia, qualquer coisinha no rim não pode. Não pode. Tem que estar perfeitinho os dois, que é o que o doutor explicou. Os médicos me explicaram todo o processo. Você não pode, a gente está te colocando numa mesa de cirurgia, você está bem de saúde, com a saúde plena. A gente não pode tirar você, fazer você correr esse risco para depois você não ter qualidade de vida. Quando é mãe para filho, assim, é mais fácil, doutora? Vamos dizer que a compatibilidade pode ser realmente maior e é mais fácil de ter essa aceitação por ser filho de sangue ou não tem nada a ver? Sim, a chance é maior. A compatibilidade, a princípio, será de 50%, né? Porque o filho recebeu metade da carga genética do pai e metade da mãe, né? Mas além da compatibilidade, vem essa questão do aspecto de saúde da pessoa, né? Certo. Hipertensão, diabetes, cálculo renal, né? Pode ter outros problemas que no futuro podem causar algum problema para a pessoa se ela ficar com um rim só. Então a gente analisa tudo isso antes para que realmente não traga prejuízo para essa pessoa. Ó, você é de casa, 12h27, anota o nosso WhatsApp, manda suas dúvidas para cá, tá? Tanto para esse assunto quanto para o próximo que eu vou falar agora, para você participar do programa com a gente aí. Você vai fazer a sua doação? Você não vai? Você já sabe disso? Você já parou para pensar nisso algum dia? Tem gente que fala, não quero pensar nisso, Mira, não quero pensar nisso, quando eu morrer, meus familiares que vêm que vão fazer. Não é bem assim, não é? Não é. E a gente precisa começar a pensar. Já volto aqui, combinado? Ó, tem um WhatsApp aí, é isso, produção? Vamos colocar no ar? É a Eliane de Rio Preto. Oi, Eliane, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Mira. Eu gostaria que explicasse para as pessoas como funciona a doação de órgãos. A pessoa vem a óbito e aí que retiram os órgãos? Boa pergunta, Eliane, porque tem tabu nessa história toda aí, Eliane, não é, João? Tem tabu, Sim. O pessoal tem medo. Vai doer, vai tirar em vida, vai não sei o quê, eu vou precisar, e, né? Nem vamos entrar em assunto religião ainda, mas também tem no meio. Como é que funciona? Vamos para responder a pergunta da Eliane. Isso é excelente a pergunta da Eliane. A gente tem 2 tipos de doações após a morte. Nós temos a doação com a pessoa tem uma parada cardíaca. Essa pessoa que tem uma morte súbita, que morre em casa, nessa situação ela só pode doar os tecidos, que seriam a córnea. Então eu tenho até... Só a córnea? Isso, eu tenho até 6 horas após o coração parar de bater para tirar as córneas. Tá, então quer dizer, o cérebro morreu, o coração morreu, falando bem, né? Linguagem simples. Cérebro morreu, coração morreu. Até 6 horas depois, eu consigo doar as minhas córneas. As córneas. Ok.
Agora, a outra situação é o paciente que, infelizmente, teve uma lesão muito grave no cérebro, seja secundário um AVC, né, o derrame popularmente conhecido, ou secundário um traumatismo crânioencefálico. Teve um acidente de trânsito muito grave e teve um traumatismo craniano extenso. Então, esse paciente, às vezes, ele pode evoluir, dependendo da gravidade, para morte encefálica. Que é a morte cerebral, é isso? Isso, que é a morte cerebral, Uhum. que é o diferente de coma, né? Isso que precisa ficar bem claro também. A pessoa não está em coma. O coma, ele é reversível. Nesse caso da morte cefálica, é irreversível. É irreversível. O Irreversível. cérebro morreu, ele não volta mais. Não volta mais. Não tem choquinho, não tem remedinho, não tem nada que faça. Não temos o que fazer E nessa o coração situação. continua batendo. O coração continua batendo e continua respirando através dos aparelhos. Então, tudo isso Tá. é possível por conta do auxílio externo, de medicações dos aparelhos. Desligou o aparelho, aí Coração sim o coração para É. e tudo mais. Então mantém-se esse aparelho lá, é isso? Na Isso. doação? Na doação, aí após isso é que vai ser conversado com os familiares para ver a Tá. questão da doação. Então, nessa situação onde o coração está batendo e está perfundindo os órgãos, está passando sangue nos órgãos, é que os órgãos poderão ser aproveitados. Entendi. Então, nessa situação é doação de múltiplos órgãos. Tá. Então entendeu direitinho, gente? Tá bem claro aí, né? Agora, quanto a vocês que receberam, né, essa doação, eu fico imaginando o tamanho da gratidão. E não se pode conhecer a pessoa que doou, né? No seu caso, Ayrton, No como é meu que caso, funciona essa não. parte? No meu caso, eu não. Né? A família, eu digo, né? No caso. Não conhecia. A gente só podia trocar assim, cartas, alguma coisa assim. Entendi. Juntando porque tem um coletor de órgãos, né? Aham. E aí eles falavam que tinha que mandar uma carta para eles e aí eles que faziam o contato. Tá, mas se você pudesse encontrar com essa pessoa, se você conhecesse, você tá andando na rua, né? Você fala, meu Deus, eu tô aqui, cruzei com a mãe dessa pessoa, cruzei com o pai, cruzei com o irmão. Qual seria a tua frase principal para essa família? Gratidão. Muita gratidão. Porque não é fácil a Não, família não, doar não é. também. É um momento difícil, né? É um momento que você tá com uma perda muito grande, né? E ainda tem que mexer, parece que tá invadindo alguma coisa. Sim, com Não certeza. é? Então eles tiveram uma ação muito importante a ponto de salvar não só a sua vida, mas de outras pessoas também. Com certeza. Muito bem. Você olharia no olho dessa família e agradeceria? Você acha que esse momento seria muito importante se acontecesse? Ou você acha que é melhor deixar assim? Não vou fazer nenhuma surpresa, não vai entrar ninguém aqui, não, gente. Fica tranquilo. Tá Mas aparecendo, né? Eu falei. Então, produção, pode entrar. Brincadeira. Seria assim, primeiro muito comovente, né? Porque eu estava conversando ali fora com o Lucas, a gente já estava se emocionando ali um pouco com umas coisas que ele está passando e que eu passei. Então imagina, e agradecer a pessoa que doou para mim, assim, a família que doou. Nossa. Não tem jeito de te expressar aqui o que eu iria sentir. E eu imagino também para essa família olhar para ele e falar, puxa vida, eu consegui salvar a vida dele com o órgão da minha filha, da minha mulher, Exato, etc. exato. Você pode agradecer, né? Ah, Você tem gratidão, essa chance todos os dias. pois é. E a gente Você imaginou isso um dia, Arthur? Que ia Não. ser dela? sempre foi uma possibilidade, né? Mas eu pensei muito. Inclusive, a gente estava conversando justamente sobre essa questão da preocupação, sabe? De você pegar um órgão de uma pessoa que você ama Entendi. e ela precisar futuramente. Mas, como o Piccolo mesmo explicou, o sistema é totalmente automatizado e explica muito bem quando a pessoa pode doar e quando não. E Se puder, produção, pôr de novo a foto deles, eu queria que vocês falassem um pouquinho daquele momento depois. essa foto a gente Olha lá. tirou assim que a gente internou. Né? Quem A é esse gente- que tá ali com vocês? Aquele é meu pai. Tá. E ele também teve uma parte importantíssima na Nesse nossa processo. recuperação e nesse processo, porque foi É mesmo, uma... né? Ficam os dois operados, né? Ele Olha falou, só. eu não vou Como ele aguentar ficar na sala Ele de... chama Marcos. Marcos, parabéns, viu? Por Na aguentar sala de esse espera, período. né? E essa espera. É o que ele E ali falou. vocês estavam fazendo o quê? Você estava nesse momento, você lembra desse momento Nesse aí? momento- Foi antes, foi depois? Eu acredito que foi um dia antes da cirurgia, porque a Tá. gente internou 2 dias antes, né? A gente internou numa segunda-feira e fizemos na quarta. E o meu pai teve um papel imprescindível na nossa recuperação. Foi ele que serviu de base pra gente, porque
nós temos um núcleo familiar muito forte e nós dois debilitados ali na cirurgia, ele teve que Segurar a Segurar barra. a barra. Mas, ó, 37 dias vocês já estão aqui dando entrevista pra gente. Isso é inacreditável, gente. Pra mim, com 30 dias, você ainda ia estar lá deitadinho, quietinho. E não, e você sentiu já alguma melhora nesse um mês? Como é que foi? Ah, já é outra vida. Que melhorou? Já é outra vida. A hemodiálise é árdua, né? É um processo árduo. E você acaba tendo restrições que, antes de você passar por isso, você não imagina. Coisas que são normais para você acabam não sendo mais. Então, o próprio fato de poder tomar banho normal, né? Porque a hemodiálise pode ser feita por duas maneiras, por fístula e por catéter. Certo. Eu tinha catéter e tem várias restrições, você não pode molhar, ele tem risco de infecção. Então, É uma preocupação constante que tem ali. sim. Então, só o fato de ter tirado o catéter e as próprias 3 sessões de hemodiálise semanais, né, que de certa forma são 12 horas da sua semana, Nossa. o fato disso já ter cessado é simplesmente não dá para definir em palavras. O Ayrton, você precisou fazer hemodiálise também? Eu tô aqui Eu tô segurando aqui, é porque como que assim, eu tenho muito a agradecer, sabe, a Deus e aos médicos, né? Porque o que ele está falando aqui é uma coisa assim que eu não passei. Devido a ter encontrado um rim tão compatível, tão rápido, né? Eu não precisei ter esse processo de diálise. O meu rim foi em menos de 30 dias, eu já estava transplantado. Nossa. E o doutor está aqui, ele sabe disso, que é uma... assim, eu acho que é bem raro, né, doutor? Um negócio desse. Então, por isso que eu atribuo a Deus e, lógico, também aos médicos que foi tão eficiente, assim, na minha cirurgia e na restauração, né? Doutor, é comum não, as pessoas que estão nessa fila, acontece da maioria conseguir ou acontece da minoria conseguir? Não, hoje a gente não consegue realizar todos os transplantes necessários, né? Para alguns, isso praticamente vai ser bem raro, principalmente para o coração e pulmão. Nós estamos aqui falando de insuficiência renal, onde as pessoas têm um tratamento alternativo que é o tratamento dialítico, mas, por exemplo, coração, pulmão e fígado, essas pessoas não têm uma máquina que dê um suporte. Então, infelizmente, nessas situações, a chance ela é bem menor. A gente chega a fazer em torno de 5 a 10% no máximo dos que estão na fila. Meu Deus, é muito pouco. Qual órgão que é mais procurado, que é mais esperado? O rim. O rim, a fila é maior e a gente consegue transplantar em torno de 50% até 60% de quem está na fila, mas não a todos. A gente não tem órgão para todos. E quais desses que você falou é o mais fácil de ser encontrado, mais fácil de ter a compatibilidade? Existem, às vezes, menos corações, né, disponíveis, mas eles são mais compatíveis. Não, o mais difícil realmente é o coração e pulmão, né? Na pessoa que está em morte encefálica, os órgãos começam a se sofrer, né? Começam a degenerar. E o coração e o pulmão são os que mais sofrem. Então, nem todos os casos é possível doar coração e pulmão. O rim já sofre menos. Então, a gente tem uma oferta maior, a gente tem mais doações de rim do que Consegue se nesses esperar outros. um pouco mais. Sim. Vamos falar aqui da doação de órgãos mais um pouquinho, que a gente tem mais um bloco ainda para conversar sobre o assunto. Vocês viram que a gente mexeu com bastante gente do lado de lá da telinha, né? Sim. Muita gente mandando, Que a gente não legal, consegue mostrar todos os WhatsApps, mas eu acho isso importante da gente sempre falar, esclarecer e tirar os tabus aí. Passou algum tipo de medo na sua cabeça, de alguma insegurança? Como é que foi o seu coração de mãe? Um pouquinho, eu acho que primeiro deve ter vindo a alegria de saber que você poderia ser. Sim. E depois, como é que foi a ansiedade até a cirurgia? Mira, na verdade, como foi um processo, né? A gente foi se preparando, exames, eu tive que acompanhar com nutricionista, emagreci 30 quilos. 30 quilos? Sim, para fazer a cirurgia. Então, enquanto o Arthur estava na hemodiálise 1 ano e meio, eu estava me preparando para isso, né? Então, foi um processo, eu já tinha no meu coração, sabe aquela questão de mãe, né? Que fala, nossa, eu dou a vida pelo meu filho, se for preciso, né? A gente tem isso com a gente. Então, quando eu fiz os exames e vi que era compatível, falei, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para isso. Fui fazendo os exames, foram dando certo.
E aquela gratidão tudo de certo. realmente ver que ele nasceu de novo, né? Então dá um abração nesse teu filho. Porque eu vi ele querido tão e amado limitado, aí. nossa, E agora, você né? que tem essa possibilidade não só aqui na televisão, mas de todo dia de abraçar Sim. a tua mãe, que já é uma benção muito grande, ainda mais nessa situação. Fico muito feliz, viu? Eu adorei conhecer vocês. Obrigada, E as gente, histórias. eu Porque, também. gente, a gente Igualmente. falou essa semana mesmo sobre empatia, né? Que é você se colocar no lugar do próximo. Eu acho que a doação é muito isso, você ter essa empatia, que você pode ajudar. Você não tá com problema, mas tem gente que tá. Rapidamente, nosso tempo está terminando, doutor. Quem quer ser doador tem que fazer o quê? Quem não quer ser doador tem que fazer o quê? Isso é muito importante. Você que deseja ser um doador, avise sua família. Tem que conversar em casa, não adianta colocar em nenhum lugar. Então avise seu familiar até 2º grau, que é quem autoriza a doação de órgãos. Perfeito. É isso que tem que fazer quem quer ser doador. E quem não quer? Quem não Mesma quer, coisa? Falar para a família? falar para a família. Tá. Tudo isso vai ser respeitado após a morte, né? Muito bem. E não corre nenhum risco, né, doutor? Não corre nenhum risco porque a pessoa já está morta, ela está falecida, ela não vai sentir dor, não tem nada disso. Ela está Perfeito. morta, então pode fazer a doação tranquilamente. Muito bem. Quero agradecer a vida de vocês todos aqui. Sucesso, vida longa para todos nós. Obrigada.